Todo mundo me ouvindo bem? Ok. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário aí que vocês estejam ouvindo e assistindo essa aula. Nós vamos dar continuidade, né, ao tema pressupostos processuais, né? Na última aula, o próximo pressuposto seria a legitimação para a causa, que é o nosso assunto da aula de hoje. Beleza? Então, na aula passada, nós falamos sobre os pressupostos de existência do processo, o que o processo precisa ter para que ele possa ser considerado existente, né? Então, capacidade de ser parte, ato de provocação e órgão investido de jurisdição. E ali, a partir dali, falamos sobre também a capacidade processual, né? E aí, dentro dessa logística, falamos sobre algumas peculiaridades em relação a isso. E hoje, né, para terminar essa primeira parte dos pressupostos processuais, eu selecionei aqui a legitimação, legitimidade ad causam, também chamada de legitimidade ad causam, tá? Para que a gente possa falar sobre isso. E aí o restante do conteúdo de pressupostos processuais fica para a semana que vem. Eu vou disponibilizar o material no Classroom, beleza? Esse material ele já foi disponibilizado na semana passada, então todos os senhores já devem ter acesso aí a esse material. Pois bem, para falar de legitimidade, né, eu tenho que primeiro começar contando uma história, tá? Quando eu falo de legitimidade, senhores, e aí legitimidade para a causa ou ad causa, primeiro eu tenho que falar que especificamente, a legitimidade, ela era tratada no Código passado como uma condição da ação, tá? Então nós tínhamos basicamente três condições da ação: legitimidade ad causam, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Com o Código Novo, acabaram as condições da ação, que na verdade a doutrina já vinha criticando esse termo condições da ação, porque para a doutrina a ação ela não tem condições. Você tem liberdade de ajuizar a ação, né, de ajuizar um processo. Esse processo ele vai ser analisado pelo judiciário. Então, quando esse processo não tinha, ainda no sistema antigo, não tinha uma das condições da ação, ele não era nem analisado, tá? Então, o que a doutrina criticava era isso. Ora, essa aferição, verificar se você tem legitimidade, se você tem interesse, isso é um pressuposto processual de validade, para ver se o processo é válido, tá? Mas ele vai sempre existir, ele vai sempre ser analisado pelo juiz. E aí a própria doutrina já criticava muito a possibilidade jurídica do pedido. Então, hoje, o Código ele eliminou essa possibilidade jurídica do pedido, tá? Então, não existe mais. Né? E o que era a possibilidade jurídica do pedido? A possibilidade jurídica do pedido era o juiz fazia uma análise, né? E dessa análise inicial, né, que no direito é chamada de análise sumária perfunctória, percebia-se que esse pedido era um pedido absurdo, tá? Era um pedido absurdo. E muito se discutiu em relação a isso, e aí eu posso dar um exemplo emblemático para os senhores, de um processo em que determinada pessoa cobrou, né, em juízo, o cumprimento de um contrato, e nesse contrato, era um contrato entre esta pessoa e determinada entidade religiosa, né, determinada igreja, e nesse contrato ele comprava, era um contrato de compra e venda de um terreno no céu, tá?
Era um terreno no céu. Então você tinha um contrato de compra e venda de um terreno no céu. Parece absurdo. E é absurdo, né? É absurdo. E ele queria o cumprimento, né? Quando ele ajuizou a ação, ele queria o cumprimento dessa obrigação. Por quê? Porque o chefe religioso lá informou que como ele não tinha pago, só tinha pago o contrato, mas que tinha que continuar terreno ou nuvem, né? Pois é, era um terreno no céu. E aí, como ele tinha que continuar, era uma prestação continuada, além daquele valor que ele tinha pago, salvo engano, 80 mil reais, né? 80 mil, era 100 mil, ele pagou, e ele tinha que pagar por resto da vida ali determinado valor. E aí ele parou de pagar, e aí a entidade lá religiosa, a autoridade religiosa, disse que o contrato dele estava cancelado, e aí ele ajuizou uma ação para tentar fazer com que aquela obrigação fosse cumprida, né, pela instituição religiosa. Quando esse processo chegou, né, no judiciário, ainda sob o manto do Código de 1973, que dizia que tinha possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, o juiz nem analisou. Quando chegou e ele viu que o pedido era juridicamente impossível, o juiz, então, indeferiu, dizendo, olha, não atende a uma das condições da ação, possibilidade jurídica do pedido. Pois bem, a doutrina criticou muito, né, e ali já era uma transição para o novo código, você já tinha formado ali o comitê, né, do novo código, e a doutrina criticou muito essa decisão. Né, e aí você pode falar, mas professor, peraí, a decisão está correta. A decisão está correta. Por quê? Porque como que você vai cobrar um terreno no céu, né? Partes, pedido, causa de pedir, elementos da ação, tá, Samuel? Como que você vai cobrar um terreno no céu? Isso é juridicamente impossível. Esse pedido é juridicamente impossível. O problema é o seguinte: a doutrina tinha várias manifestações no sentido de que o juiz não pode, numa análise inicial, já excluir o processo, já indeferir o processo, já arquivar o processo. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque esse processo poderia haver dentro dele uma discussão, por exemplo, e aí agora vocês vão de concordar comigo, poderia haver, por exemplo, um vício do negócio. Né? Um vício do negócio. Um vício de consentimento, ou um vício ali de lesão, de erro, enfim. Poderia ter uma discussão sobre isso, né? Então, não seria correto você já analisar de início para dizer que ele não tem razão. Né? Então, nesse ponto, de fato, a possibilidade jurídica do pedido, ela impedia, por mais absurdo que seja o pedido, quero que seja reconhecido o casamento do fulano com a cabrita, eu quero que o cachorro receba herança. Enfim, pedidos absurdos, não estou falando de legitimidade ainda, vamos já entrar, só estou contextualizando, tá? Pedidos absurdos não deveriam ser nem analisados, mas pedidos absurdos, meus caros, deve ser analisado, tá? Deve ser analisado. Para dizer, numa sentença de mérito, numa sentença que o juiz analisa o direito e diz que o cara não tem direito. Não numa análise sumária, dizendo, olha, esse pedido é impossível, eu não quero nem saber, arquiva o processo. E aí, no Código de 2015, foi retirada a possibilidade jurídica do pedido, e aí não tem mais o termo condições da ação. A maioria da doutrina, então, começou a encaixar legitimidade e interesse dentro dos pressupostos processuais. Então, hoje, doutrina dominante, que legitimação e interesse fazem parte aí do rol dos pressupostos processuais de validade, certo? Dentro desses pressupostos, nós temos a legitimidade, que é o que a gente vai trabalhar de forma bem rápida hoje. A legitimidade é você você ser a pessoa que contra você. Vamos supor aqui uma ação que envolva um ato ilícito.
Você é a pessoa, você é o contratante. Você é a pessoa que sofreu a ofensa. Né? Se for uma obrigação de fazer, você tem contratante e contratado. Você é o contratante, o contratado não cumpriu a obrigação. Você é o contratante. Você é o legitimado para poder atuar no processo. Né? Vou dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem melhor essa questão da legitimidade para a causa. Imagine uma situação em que você tem um imóvel e a Energisa, por exemplo, aí esse imóvel seu, você alugou. Imagine que você alugou o seu imóvel e aí a Energisa vem e corta a luz do seu inquilino. Mas o inquilino do seu imóvel transferiu a conta de luz para o nome dele. Aí eu pergunto, quem seria o legítimo para propor uma ação contra a Energisa por corte indevido, por exemplo? O dono da casa ou a pessoa que a conta está no nome, né? Imagine eu, Marcos, aluguei para o Samuel aqui uma casa. E aí eu falei, ó, Samuel, você tem que transferir a conta de energia para o seu nome. Então a conta é no nome do Samuel. Eu sou o dono da casa. Imagine que a Energisa vai e corta a luz, mesmo a conta estando paga. Será que eu, Marcos, tenho legitimidade para ajuizar uma ação contra a Energisa? A resposta é não, tá? A resposta é não. Por quê? Porque aquele que tem legitimidade é aquele que participa da relação jurídica deduzida em juízo. Lembrem-se ali da causa de pedir, né? Fato jurídico, relação jurídica deduzida. A relação jurídica gera uma situação ativa e uma situação passiva. Alguém ganha direito, alguém ganha um dever. E aí, dentro dessa sistemática, você tem, então, aqueles que são legitimados, tá? Então, em regra, você vai aferir a legitimidade sempre na análise do caso concreto, tá? Então, a legitimidade é a aptidão para conduzir em um dos polos do processo, seja ele como autor, seja ele como réu, a discussão em torno de determinada situação jurídica. Essa análise de legitimidade depende da relação entre o sujeito e o que se discute em juízo. Então, essa legitimidade ela vai ser sempre aferida diante de um caso concreto. Certo? Aí, senhores, nós temos uma classificação de legitimidade, né? Nós temos a legitimidade exclusiva, somente um sujeito pode discutir aquele assunto em juízo, essa é a regra. A regra geral é que seja apenas um sujeito, ou, né, enfim, aquele, no caso aqui do nosso exemplo prático, somente o Samuel. Eu não tenho legitimidade concorrente. E aí a concorrente seria mais de uma pessoa possui legitimidade para discutir aquele assunto em juízo. Por exemplo, no crédito solidário, como vocês bem sabem, já estudaram a obrigação solidária, né? No crédito solidário, todos os devedores respondem pelo todo, assim como os credores podem cobrar o todo, tá? Então, existe aí uma legitimidade concorrente. Seja no polo ativo, se você tiver mais de um credor nessa relação solidária, seja no polo passivo, em que você tem mais de um devedor nessa obrigação solidária. Se você tem mais de um devedor, a legitimidade é concorrente. Por exemplo, eu tenho 5 devedores numa relação solidária. Se eu quiser cobrar só de um devedor, eu posso fazer isso? Eu posso. Eu tenho uma dívida única em que 5 devedores são solidários. Eu posso cobrar toda a dívida só de um dos devedores? Resposta: sim. Eu posso cobrar a dívida de um só devedor. Por quê? Porque essa obrigação é uma obrigação solidária. Todos respondem pelo todo. Então, eu cobro só do primeiro devedor. Vamos imaginar que você tem aqui 5 devedores devendo 100 mil. Eu cobro 100 mil somente de um devedor. Somente de um. E aí ele vai ter o que nós chamamos de direito de regresso, tá? Direito de regresso contra os outros devedores. Então, imagine, são 5. 4 que não tem condições e um que tem condições. Eu vou cobrar só do que tem condições. Eu cobro desse que tem condições, eu recebo, e esse cara, como ele tem legitimidade concorrente, eu posso cobrar só dele, porque é uma dívida solidária. Esse cara vai cobrar dos outros 4 a parte que cabe aos 4, tá? Essa é a diferença de uma relação solidária, tá? Essa é a diferença de uma relação solidária.
Até aqui tudo ok? Beleza? Tranquilo? Nós temos ainda a legitimação ordinária e extraordinária. A ordinária é quando alguém está em juízo defendendo em nome próprio direito próprio. Então, Samuel, dono do padrão, a luz está no nome do Samuel, então ele vai ajuizar a ação contra a Energisa. Essa é uma legitimação ordinária. Ele vai a juízo em nome próprio, defendendo direito próprio. Então, existe uma coincidência entre o legitimado e o titular da relação litigiosa. Eles são a mesma pessoa. Essa é a regra geral da legitimidade ad causa. O lance aqui, né, o que vai pegar aqui, é em relação à legitimidade extraordinária. Tá? Aqui é que pega em relação à legitimidade extraordinária. Deixa eu avançar aqui. Na extraordinária, alguém possui autorização para estar em juízo em nome próprio, defendendo direito alheio. Então, quando eu falo legitimidade ordinária, estou em juízo em nome próprio, defendendo direito próprio. Certo? Em nome próprio, defendendo direito próprio. Preposto. Preposto é um exemplo? Preposto é um exemplo de legitimidade ordinária, tá? Por quê? Porque ele é um representante, ele faz parte da empresa. Então, ele está em nome próprio, defendendo direito próprio, né? Por que que ele tem... mas a empresa não. A empresa ela não tem vontade, ela é representada, né? Alguns doutrinadores dizem que a empresa ela não é representada, ela seria apresentada. Mas nos concursos, em geral, o termo que se utiliza é representação. Então, ela é representada em juízo pelo preposto, que é aquele cara que, em regra, né, faz parte da empresa, tá? Em regra, ele faz parte da empresa. Na extraordinária, não. Você está em juízo em nome próprio, defendendo o direito alheio. E aí você pode dizer, mas, professor, qual seria o caso em que o legitimado, que não é titular do direito litigioso, ele está em juízo em nome próprio, mas defendendo o direito de outra pessoa? Qual seria o caso? Vejam, meus caros, existem alguns exemplos, né? O exemplo mais famoso de todos, né? O exemplo que é o mais comum de ser lembrado aí pela doutrina, o exemplo mais comum da doutrina é a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, quando ele atua, né, por exemplo, na defesa do direito ambiental, na defesa do direito do consumidor, né, quando ele atua defendendo direitos difusos e coletivos ou direitos individuais homogêneos, ele está atuando em nome próprio, defendendo o direito alheio. Qual o direito alheio? O direito da coletividade, o direito da sociedade. Então, ele está em nome próprio, defendendo o direito alheio, né? Então, ele pode, por exemplo, coibir, né? Nós estamos passando por uma situação aqui na nossa cidade, né, que já é uma coisa comum, né? Todo ano, nessa época do ano, nós temos várias queimadas, né? E isso afeta toda uma coletividade, né? Toda a sociedade é afetada por essas queimadas. O Ministério Público pode agir em nome próprio, defendendo o direito, nosso direito, né? Esse é o dever, né? Esse é o munus a qual o Ministério Público está atribuído, né? Ele tem esse poder de ajuizar uma ação popular, por exemplo, né? No sentido de tentar punir as pessoas que fazem essas queimadas, no sentido de proteger aí o nosso direito à saúde, enfim, né? São vários os direitos envolvidos, direito ao meio ambiente, o direito do meio ambiente e etc. Então, um grande exemplo de legitimidade extraordinária seria a atuação do Ministério Público quando ele atua como substituto processual, tá? Ele atua como substituto processual, ele atua em nome próprio defendendo direito alheio. Mas tem um outro exemplo muito interessante,
E é um exemplo que eu até gosto mais do que o exemplo do Ministério Público. O exemplo do Ministério Público é um exemplo que já é comum, né? Já existe, mas esse outro exemplo é mais interessante. É o caso, por exemplo, do síndico de um condomínio, tá? O síndico de um condomínio, quando ele atua em nome do condomínio, ele está atuando em nome próprio, defendendo o direito alheio, tá? Então, às vezes, o síndico não mora no condomínio. Pode acontecer. Se você tiver previsão ali nos atos constitutivos do condomínio, um síndico não precisa necessariamente morar no condomínio. E mesmo que ele more no condomínio, ele não está atuando só defendendo o direito próprio, mas ele também está atuando defendendo o direito alheio, ele está atuando defendendo o direito dos condôminos. Então é um caso, né, de legitimação extraordinária permitida, tá? Permitida, em que você tem uma pessoa atuando em nome próprio defendendo o direito alheio. Lembrando, tá, pessoal? Legitimidade extraordinária, ela não você não pode pedir para alguém atuar em nome próprio defendendo o seu direito, tá? Pelo menos em tese, você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tá? Existe doutrina no sentido de que você poderia fazer um negócio jurídico processual atribuindo uma legitimidade extraordinária, mas isso não é pacífico, tá? Isso não é pacífico. Vamos avançar aqui, então, para ver os exemplos. Extraordinária, legitimação extraordinária é sinônimo de substituição processual, tá? Então, legitimação extraordinária é sinônimo de substituição processual. Então, às vezes, o concurso, ou a prova da UAB, ou o próprio professor, quando vai fazer a avaliação dos bimestres, costuma não utilizar o termo de legitimidade extraordinária, legitimidade ad causa extraordinária. É muito comum utilizar esse termo, substituição processual, tá? E aí, uma segunda observação, também existe legitimação extraordinária, quando a parte vai a juízo, defender direito que também é seu, além do direito alheio. Por exemplo, o direito dos condôminos é o exemplo que eu acabei de mencionar aos senhores. Beleza? Vamos avançar, então. E aí, agora, nessa parte final... Professor, por favor, volte só para me tirar uma foto, por favor. Ok. Nas observações? Já, pode continuar, obrigado. E aí, nessa parte final, para a gente já encaminhar para o encerramento, nessa parte final da aula, eu coloco aqui alguns questionamentos sobre legitimidade, tá? E sobre essa questão da legitimidade extraordinária também. Então, a primeira pergunta de concurso: qual a distinção entre substituição processual e sucessão processual? Tá? Substituição processual, você já sabe, eu acabei de falar o que é, né? É nada mais, nada menos do que a legitimidade extraordinária, ou seja, alguém atuando em nome próprio defendendo direito alheio. E o que seria sucessão processual? Aqui o exemplo, né, que eu coloco no material é o caso em que você tem uma parte num processo, essa parte morre, tá? Essa parte vem a falecer, e aí você tem a sucessão dentro do processo, né? Então, uma parte morre, o seu herdeiro vai suceder. Lógico que essa sucessão processual ela só vai ocorrer se o direito discutido, né? Sucessão processual só vai ocorrer se o direito discutido ali em juízo ele for um direito disponível, tá? For um direito disponível. O que seriam direitos disponíveis? Aqueles em que você pode dispor, tá? Que você pode transacionar. Por exemplo, um direito indisponível em que você não tem sucessão processual e não tem também substituição processual. Imagine aí João e Maria, né? João está com um processo de divórcio litigioso contra Maria. Aí tem um processo de divórcio. Aí o João morre. Não tem sucessão processual, né? O filho de João não vai se divorciar em nome de seu pai, tá?
Não tem isso. E aí você não tem sucessão processual. Agora, por exemplo, o João está processando uma determinada empresa, né? João morre. É possível a sucessão processual. Entra os herdeiros ou entra o espólio. O espólio, né, como eu já falei para vocês, é a reunião de bens deixadas pelo morto que ainda não foram partilhadas e que são representadas pelo inventariante. Isso a gente tratou na aula passada, tá? Tratamos isso na aula passada, tá no material aí de vocês também. Uma outra pergunta, né? Uma outra pergunta muito comum. A distinção entre substituição processual e representação processual. Qual a distinção entre substituição processual e representação processual? Muito interessante essa pergunta. A substituição processual, vocês já sabem o que é. É a legitimidade extraordinária. Né? A legitimidade em que alguém atua em nome próprio defendendo o direito alheio. Na representação processual, o representante não é parte, tá? O representante não é parte. E muito cuidado para vocês não confundirem, né, esse representante com o representante da empresa, o preposto. É por isso que a doutrina, uma doutrina mais moderna, diz, olha, o preposto, ele não é representante da empresa, ele é presentante, ele é a empresa, assim como o promotor não é representante do Ministério Público, ele é presentante, ele é o Ministério Público. Enfim, né, fica esse questionamento, mas como os concursos eles vêm tratando o preposto como um representante da empresa, não significa que ele seja representante processual, tá? A substituição processual, você tem uma parte agindo em nome próprio, defendendo o direito alheio. Na ordinária, você tem uma parte agindo em nome próprio, defendendo o direito próprio. Na representação processual, você tem não uma parte, mas um representante que age em nome alheio, defendendo direito alheio. Então, o representante processual é aquele que age em nome alheio, defendendo o direito alheio. Então, resumindo, para vocês fazerem aí uma tabela com vocês, né? Uma tabela. Legitimação ordinária. A parte atua em nome próprio, defendendo direito próprio. Legitimação extraordinária, também conhecida como substituição processual. E se eu estivesse estudando, eu ia colocar, fazer uma tabelinha, ia colocar lá, legitimação extraordinária, entre parênteses, substituição processual. E aí eu ia colocar, a parte atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Na representação processual, você não tem uma parte, você tem um representante. E esse representante atua em nome alheio, defendendo direito alheio. Qual é o exemplo de representação processual? O advogado, tá? O advogado é o exemplo dessa representação processual, ok? E ele é o exemplo de representação processual. Mais uma pergunta. No processo conduzido pelo legitimado extraordinário, a coisa julgada que dele decorre repercutirá no substituído? Primeiro eu tenho que explicar a pergunta, né? É uma pergunta aí agora de um nível mais elevado. Essa é uma pergunta de prova oral de juiz, tá? Pergunta de prova oral de juiz. Então, retirei de uma determinada prova. O que essa prova perguntava, basicamente? Veja bem, candidato. Agora eu vou traduzir o que a pergunta diz, tá? Que basicamente o examinador queria era que o candidato falasse se dentro daquele processo você tem uma sentença. Imagine aí, vamos lá. Vamos imaginar no caso do condômino, né? No caso do condomínio. O síndico está representando o condomínio. O condomínio está sendo processado, por exemplo. O condomínio está sendo processado porque não pagou a água. Então, beleza. Não pagou a água lá, a água comum ali do condomínio. Está sendo processado. O síndico atua como substituto processual. Imagine que o síndico perdeu a ação. E aí não tem mais recurso.
ou seja, você tem a coisa julgada. Essa dívida, ela não é só do síndico, tá, pessoal? Ela é uma dívida do condomínio. Ou seja, todo mundo que estava sendo substituído vai ter que pagar essa dívida. Isso acontece? Repercute no substituído? Mesmo que ele não tenha participado do processo, e a resposta, como vocês estão vendo no material, é sim. A coisa julgada, ainda que conduzida pelo substituto, vincula o substituído. Caso contrário, não haveria o menor sentido na legitimação extraordinária, exatamente. Né? Não haveria sentido algum. É por isso que quando eu morava num determinado condomínio que tinha muitos problemas e muitos processos judiciais, né, eu não deixava o síndico atuar sozinho. Quando nós formos estudar intervenção de terceiros, eu vou mostrar para vocês que existe uma modalidade de intervenção de terceiros chamada assistência, né, e quando tinha esse tipo de processo em que você tem... não vou fazer, né, que, enfim... quando você tem determinados processos em que você pode ter uma repercussão, e eu não gostava da representação processual deles, né? Enfim, não gostava do trabalho feito pelos advogados dele, então eu não queria que eu fosse defendido por um advogado que eu não tinha confiança. Então eu mesmo me habilitava no processo e atuava como assistente, né? Justamente porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, se tivesse alguma sentença nesse processo, eu ia ser prejudicado também, mesmo não tendo atuado no processo. Esse é o sentido da legitimidade extraordinária, tá, pessoal? Esse é o sentido da legitimidade extraordinária. Beleza? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Vou explicar de novo. Vocês sabem o que é coisa julgada, né? Coisa julgada, vocês sabem o que é. Uma sentença que não cabe mais recurso. Tá. Aí eu tenho alguém atuando em nome próprio, defendendo direito alheio. Vou continuar com um exemplo meu, que acontecia muito comigo. Eu tinha um síndico do meu condomínio, que atuava no nome dele, síndico, defendendo direito alheio, meu direito. Eu era um dos condôminos, tá? Vamos supor aí você tem um processo de cobrança. Então imagine aí o Depasa cobrando água do condomínio. E esse processo real era de 150 mil reais. 150 mil reais que o Depasa cobrava do condomínio que eu morava. O síndico estava atuando como substituto processual, ou seja, ele estava representando todo mundo do condomínio, como substituto processual. Mas ele estava atuando em nome próprio, defendendo o direito dos condôminos. A pergunta aqui é o seguinte: a sentença dada nesse processo, condenando o condomínio a pagar 150 mil reais de água atrasada, vai influenciar em todos os condôminos ou só no síndico? Resposta: influencia em todos os condôminos. Todo mundo que está sendo substituído ali vai se fuder igual, tá? Todo mundo vai se fuder igual. Não tem erro. É por isso que eu não queria que ele me substituísse. Eu atuava como assistente dos processos, para evitar, porque eu perdi um prazo, né? Eram juros abusivos, né, às vezes, né? Então acontecia isso. A pergunta é essa: no processo conduzido por legitimado extraordinário, a coisa julgada que dele decorre repercute no substituído? Ou seja, síndico do condomínio do Marcos tem uma coisa julgada no processo em que ele está substituindo o Marcos. Essa coisa julgada vai influenciar no Marcos? O Marcos vai ter que pagar? Resposta: sim, o Marcos vai ter que pagar. É por isso que existe legitimação extraordinária. E aí é por isso que tem uma modalidade de intervenção de terceiros, que é a assistência, e eu atuava como assistente para evitar que eu também tomasse naquele lugar junto com todos os outros condôminos. Por que isso, pessoal? Olha só, o artigo 18, ele diz que a legitimidade extraordinária, né, só pode existir quando autorizada pelo ordenamento jurídico. Então, o artigo 18 do CPC: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, né?
Qual é o lance aqui? E aí, já para a gente finalizar, estamos chegando nos 50 minutos já combinados. Qual é o lance aqui? Quando o código fala ordenamento jurídico, e não fala mais lei, porque antes o código falava assim, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, né? E aí você tinha a lei do condomínio, você tinha o Ministério Público com a sua lei, né, autorizando a legitimação extraordinária. Não é o caso aqui. Quando o código fala ordenamento jurídico, existe doutrina, e aí eu posso citar o professor Fred Didier Júnior, né, e outros doutrinadores, o professor Daniel Assunção, no sentido de que poderia fazer uma legitimação extraordinária por negócio jurídico processual, tá? Então, é um bom tema aí para perguntar em prova sobre essa questão. Vocês teriam que dar uma lida aí na doutrina que fala sobre isso. O professor Daniel Assunção, o professor Fred Didier defendem essa ideia, beleza? O artigo 18 tem um parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial, né? Então, 2 temas que nós vamos estudar mais à frente. Intervenção de terceiro, e uma das modalidades é a assistência, e o litisconsórcio, né? Que é a existência de duas ou mais partes em um dos polos do processo. E essa é uma previsão que é nova no CPC também. O 996 do CPC fala sobre o recurso, né? Então, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo MP, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. O que esse parágrafo único quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, o síndico está substituindo 200 condôminos. Quem são os terceiros prejudicados? Os 200 condôminos. Os 200 condôminos são terceiros prejudicados. Então, esses caras que são prejudicados, eles vão poder recorrer da ação também, tá? Por quê? Porque eles vão ter que pagar naquele caso concreto, tá? Então, essa previsão quer dizer que o terceiro que recorrerá da decisão pode ser um substituto processual, assim caberá recurso de terceiro processual, certo? Então, o terceiro vai sempre poder recorrer também. Então, mesmo que eu não atuasse como assistente, veio a sentença, condenou o condomínio a pagar 150 mil reais de água, eu vou ser prejudicado, eu posso ir lá e recorrer, como terceiro prejudicado. Beleza? Tranquilo? Legitimidade não é tão difícil, é só você dar uma lida aí nos artigos e no material, dar uma lida no livro também, tá? Não esqueçam disso. Repetir, qual parte? A parte do recurso? Parte anterior? Ah, tá. Ó, vocês lembram daquela live de negócio jurídico processual, né, que eu fiz com o professor Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, que é a maior autoridade de negócio jurídico do Brasil. O negócio jurídico processual ele pode ser feito entre as partes, né? Então eu posso fazer um negócio jurídico processual para mudar procedimento, enfim, para diminuir prazo, para eliminar um recurso e etc. Quando o código fala que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, e lá no artigo 190 diz que você vai poder fazer negócio jurídico processual, a doutrina, boa parte da doutrina entende que você vai poder fazer um negócio jurídico processual, por exemplo, dizendo que você está criando uma legitimação extraordinária. Então, por exemplo, em tese, né, vamos lá, eu tenho um contrato, firmei um contrato com determinada empresa. Aí eu vou e faço um negócio jurídico processual dizendo o seguinte, olha, caso haja um problema em relação a esse contrato, eu não vou atuar nesse contrato. Eu estou criando uma legitimidade, quem vai atuar no meu lugar é o Samuel. Samuel vai atuar em nome próprio defendendo o meu direito. A doutrina, parte da doutrina entende que isso seria possível, tá? E isso é pergunta de segunda fase aí de concursos. Não da OAB, porque essa é uma pergunta mais densa, né? Então você vai ter uma pergunta aí de segunda fase,
uma pergunta subjetiva, doutrinária, em um concurso mais pesado, como magistratura, Ministério Público, Procuradoria, enfim, tá? Então, a doutrina entende que seria possível esse negócio jurídico processual criando legitimidade extraordinária. Não é pacífico, tá, pessoal? Não é pacífico, mas vale a menção dessa discussão doutrinária, que é uma discussão bastante interessante. Tá? E aí, para finalizar, esses 2 artigos aqui que falam sobre a questão da assistência e a questão do recurso. O recurso pode ser protocolado também pelo terceiro prejudicado. Certo? Beleza? É isso, senhores. Finalizamos por aqui. Muito obrigado, tá, a todos. Deixa eu... E aí a gente se vê na semana que vem.